Você já se perguntou o que realmente acontece quando morremos? Este é um dos maiores mistérios da vida, algo que todos nós inevitavelmente enfrentaremos um dia. Sabia que aproximadamente 160 mil pessoas morrem todos os dias ao redor do mundo? Um dia, seremos parte dessa estatística. Mas o que realmente acontece quando cruzamos essa linha final? No vídeo de hoje, vamos desvendar o que a Bíblia revela sobre o destino da alma após a morte. Fique conosco e descubra verdades surpreendentes que podem mudar sua perspectiva para sempre. A morte é uma certeza que todos nós enfrentaremos, e é natural questionarmos o que vem depois. Será que vamos para o céu, para o inferno, ou simplesmente deixamos de existir? Existem diversas crenças e teorias, mas hoje vamos nos aprofundar naquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Entender o que acontece após a morte não só satisfaz nossa curiosidade, mas também pode transformar a maneira como vivemos nossas vidas. Vamos iniciar explorando a intrigante doutrina do sono da alma, uma crença que sugere um estado de sono profundo e inconsciente após a morte, até a gloriosa segunda vinda de Jesus. Imagine-se adormecido, como em um sono profundo, sem sonhos, até o momento em que Cristo retorne. Esse conceito tem raízes históricas profundas, tendo sido ensinado por grupos como os anabatistas durante a Reforma e pelos irvingitas no século XIX. A Bíblia oferece diversas passagens que parecem apoiar essa ideia. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo escreve: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele." Aqui, a morte é claramente descrita como um sono. Da mesma forma, em 1 Coríntios 15, 18, 20, ele diz: "E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem." Essas palavras parecem sugerir que os mortos estão em um estado de sono, esperando para serem despertados no retorno de Cristo. No entanto, o sono da alma não é apenas uma metáfora reconfortante. É um tema que ecoa com intensidade em momentos de perda e dor. Pense nas noites sem fim quando perdemos alguém querido, na esperança de um reencontro. A doutrina do sono da alma oferece um consolo. Nossos entes queridos estão apenas dormindo, esperando o chamado final do Salvador. Mas essa doutrina não é unânime e é objeto de debate entre teólogos. Alguns argumentam que passagens como Filipenses 1, 23, onde Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, indicam uma presença imediata com o Senhor após a morte, o que contradiz a ideia de um sono prolongado. Também, em Lucas 23, 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso", sugerindo uma transição imediata após a morte. A doutrina do sono da alma é uma lente através da qual podemos ver a morte não como um fim, mas como uma espera, um intervalo silencioso antes da eternidade. Essa visão dramatiza a esperança cristã e nos desafia a viver cada dia com a expectativa do glorioso retorno de Cristo. Já a doutrina do purgatório, segundo essa crença, após a morte, as almas dos fiéis passam por um processo de purificação para se tornarem dignas do céu. Esta ideia, enquanto consoladora para alguns, é fonte de grande controvérsia entre diferentes denominações cristãs. A doutrina do purgatório não encontra base explícita nas escrituras canônicas, mas é sustentada por tradições e textos apócrifos. Um dos principais textos que os defensores do purgatório citam é 2 Macabeus 12, 42, 45, onde Judas Macabeu faz uma coleta para oferecer um sacrifício pelo pecado dos mortos. O texto diz: "Pois se ele não esperasse que os mortos ressuscitassem, teria sido supérfluo e tolo orar pelos mortos. Mas se ele estava pensando na esplêndida recompensa reservada para aqueles que adormeceram piedosamente, era um pensamento santo
e piedoso. Portanto, ele fez expiação pelos mortos, para que fossem libertados do seu pecado. Essa passagem sugere que os mortos podem ser ajudados por nossas orações e sacrifícios. Uma ideia que contrasta com o ensinamento protestante de que a expiação pelos pecados foi completa e suficiente na cruz. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, desenvolveu a doutrina do purgatório com base nessa e em outras tradições, ensinando que as almas precisam ser purificadas do pecado antes de entrar na plena presença de Deus. No entanto, a Bíblia, em seus textos canônicos, não menciona diretamente o purgatório. Em Hebreus 10:14, encontramos uma poderosa declaração sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, esperando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esse texto nos assegura que o sacrifício de Cristo foi completo e suficiente para a nossa santificação. A ideia de que algo deve ser acrescentado ao sacrifício de Jesus para purificar nossas almas contradiz o ensinamento bíblico de que está consumado. João 19:30. Quando Jesus morreu na cruz, ele declarou que a obra de redenção estava completa. Se aceitarmos a doutrina do purgatório, estamos, de certa forma, dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que ainda há algo que precisamos fazer ou suportar para sermos purificados. Além disso, a parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31, oferece uma perspectiva sobre o destino imediato das almas após a morte. Nesta passagem, Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolo, enquanto o rico é atormentado no Hades. Não há menção de um estágio intermediário de purificação. A separação entre os dois destinos é imediata e definitiva. A doutrina do purgatório pode também ser vista à luz de Hebreus 9:27, que diz: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Este versículo sugere que após a morte, o próximo evento é o julgamento, sem um estágio intermediário de purificação. Entretanto, a crença no purgatório tem proporcionado conforto a muitos, oferecendo a esperança de que as orações e missas pelos falecidos possam ajudar a aliviar seus sofrimentos e acelerar sua entrada no céu. É uma doutrina que reflete a misericórdia e a justiça de Deus, tentando equilibrar a necessidade de purificação com a esperança de salvação. Apesar das diferenças doutrinárias, o importante é reconhecer a centralidade de Cristo no processo de salvação. Sua morte e ressurreição são o fundamento da nossa fé e a garantia da nossa redenção. Como cristãos, somos chamados a confiar plenamente na obra redentora de Jesus e a viver de acordo com seus ensinamentos, compartilhando o Evangelho e mostrando o amor de Deus ao mundo. A Bíblia também nos ensina sobre o destino imediato das almas dos crentes e dos incrédulos após a morte. Para os crentes, as Escrituras oferecem uma promessa clara e consoladora. A alma vai diretamente para estar com Cristo. Em Lucas 23:43, Jesus assegura ao ladrão na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Essa afirmação indica uma transição imediata para a presença de Deus, sem qualquer espera ou purificação intermediária. Paulo também reforça essa certeza em Filipenses 1:23, onde expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Além disso, em 2 Coríntios 5:8 ele declara: "Sim, temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por outro lado,
A Bíblia também descreve o destino dos incrédulos de maneira clara e direta. A parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, 22 e 23, ilustra essa realidade. Após a morte, Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico é atormentado no Hades. Não há menção de um estado intermediário de purificação. A separação entre os destinos é imediata e definitiva. Apocalipse 20, 11 e 15 descreve o julgamento final, onde os mortos, grandes e pequenos, se apresentam diante do trono branco para serem julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, representando a segunda morte e a separação eterna de Deus. Esta perspectiva bíblica nos chama a refletir sobre a urgência da salvação e a importância de viver uma vida de fé e obediência a Cristo. Hebreus 9, 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para os crentes, a morte é o início de uma nova vida na presença de Deus. Para os incrédulos, é o começo de um julgamento eterno. Portanto, a mensagem da Bíblia é clara: hoje é o dia da salvação. Devemos viver com a expectativa da eternidade, compartilhando o Evangelho e assegurando que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Essa dualidade entre o destino dos crentes e dos incrédulos nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e a urgência de compartilhar a mensagem de Cristo com o mundo, para que mais pessoas possam ter a esperança da vida eterna. A Bíblia nos fornece clareza e esperança sobre o destino final dos crentes. Em Lucas 23, 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta promessa direta de Jesus indica uma transição imediata para a presença de Deus. Paulo, em sua carta aos Filipenses 1:23, compartilha seu desejo de partir e estar com Cristo, deixando claro que a morte para os crentes significa estar imediatamente com o Senhor. Além disso, em 2 Coríntios 5:8, Paulo reforça essa esperança ao afirmar: Sim, estamos de bom ânimo, preferindo estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Essa confiança de Paulo nos dá uma visão reconfortante de que, após a morte, a alma dos crentes está na presença de Deus. Não há uma fase intermediária de purificação ou um estado de sono inconsciente. Há uma imediata transição para a glória celestial. A Bíblia também fala sobre a ressurreição futura. Em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo nos lembra: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Este versículo nos assegura que, na segunda vinda de Cristo, nossos corpos serão transformados e glorificados, semelhantes ao corpo ressurreto de Jesus. Isso nos dá uma esperança viva de uma ressurreição futura, onde viveremos eternamente com corpos glorificados. Para os incrédulos, a Bíblia oferece uma visão diferente. Em Lucas 16, 22 e 23, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Após a morte, Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo, enquanto o rico é atormentado no Hades. Este relato ilustra que o destino dos incrédulos é de sofrimento imediato. Apocalipse 20, 11 e 15 descreve o julgamento final, onde os mortos são julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que representa a segunda morte e a separação eterna de Deus. Estas passagens bíblicas nos chamam a refletir sobre a seriedade do destino eterno e a urgência de viver uma vida de fé em Cristo. Hebreus 9:27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para os crentes, a morte é o início de uma nova vida na presença de Deus. Para os incrédulos, é o começo de um julgamento eterno. Agora que exploramos profundamente o que a Bíblia diz sobre o destino após a morte, é hora de refletir e engajar.
Você já parou para pensar onde você estará quando sua vida terrena terminar? Você tem certeza de onde sua alma estará? Essas são perguntas essenciais que todos devemos considerar. Se você ainda não tem certeza de sua salvação, este é o momento de buscar essa certeza em Cristo. Gostaria de encorajar você a compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também podem estar se perguntando sobre o que acontece após a morte. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e salvação. Além disso, deixe seus comentários abaixo. Quero saber o que você pensa sobre este tema. Você já tinha considerado essas interpretações bíblicas antes? Tem alguma dúvida ou experiência pessoal que gostaria de compartilhar? Lembre-se, a vida é curta e nosso tempo aqui é limitado. Vamos usar cada oportunidade para viver de acordo com a vontade de Deus e compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Cada dia é uma chance de fazer a diferença na vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando temas importantes da fé cristã. Vamos continuar essa jornada juntos, aprendendo mais sobre as maravilhosas promessas de Deus e como podemos viver plenamente em sua verdade. Que Deus abençoe você e sua família, e que possamos todos estar prontos para encontrar o Senhor quando Ele nos chamar.